A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Irmão, quero falar hoje do Evangelho progressista, que é, na verdade, uma ameaça à igreja brasileira. Nós vamos primeiro tentar definir o que é o progressismo, né? O cristão progressista, o que ele é, o que ele acredita. Depois vamos falar das influências que esse movimento sofreu, de algumas crenças que ele possui e ler, na verdade, algumas passagens bíblicas, né? Na verdade, eu quero ler duas para tentar refutar esse pensamento. Amém? Irmãos, muitas pessoas acreditam no progresso. O progresso é você acreditar que o ser humano, através da ciência, vai construir um mundo melhor. Crer no progresso é acreditar que hoje é melhor do que ontem e amanhã vai ser melhor do que hoje. Então, o progressista ele acredita que a mensagem cristã ela precisa ser atualizada. Por exemplo, teve um teólogo liberal que ele propôs que a Bíblia está cheia de mitos e era necessário tirar os mitos da Bíblia. Muitos teólogos progressistas, eles também defendem que nós devemos aceitar o homossexualismo e não pregar que o homossexualismo é pecado, aceitar, né, a cultura de nossa época. Então o progressista ele acredita assim, a mensagem cristã precisa ser atualizada, ele geralmente não gosta de discutir doutrina, ele fala que doutrina divide, que é difícil você estabelecer o que é realmente uma ortodoxia, o que é uma doutrina correta. Ele geralmente vai defender que no início da fé cristã existiam vários grupos e, na verdade, o que hoje a gente chama de ortodoxia foi nada mais ou nada menos do que o grupo que venceu. Então, ele, na verdade, não gosta disso. Geralmente, eles não reconhecem a inerrância da Bíblia, afirmam que a Bíblia está cheia de erros, que é preciso focar no principal do Evangelho, que é a solidariedade, a mensagem que Jesus pregou. Amém? Então, quais foram as influências desse movimento? Esse movimento foi influenciado por um movimento filosófico que existiu na Europa, né, mais ou menos na época da Reforma, século XVI, que é chamado Iluminismo. E o Iluminismo defendia que o homem tinha que se libertar da superstição da religião, entenda-se o catolicismo da época, e se guiar pelo seu próprio entendimento, pela sua própria razão. E assim o homem ia conseguir se emancipar e construir um mundo melhor. A gente vê que esse movimento ele tem uma fé muito grande nas potencialidades humanas, ao contrário da Bíblia que defende que o homem é pecador e precisa de Deus, né? Nós temos que ser guiados por Deus, não pela nossa própria mente, pela nossa própria razão, porque a nossa razão foi corrompida pelo pecado, né? Ele também é influenciado pela tal da teologia liberal, né? A teologia liberal também pretende uma atualização aí da Bíblia, pretende analisar a Bíblia de maneira racional e acaba negando milagre, negando que Jesus nasceu de uma virgem, né? E acaba também defendendo que o cristianismo se amolde à nossa cultura e acabe abraçando também essas causas LGBT, de teologia de gênero, né? E reformule aí a pregação da palavra de Deus. É também influenciado pelo marxismo, é um pensamento, né, criado por Karl Marx, em que ele interpretava que a história da humanidade é formada pela luta de classes, sempre o opressor e o oprimido. Ele também era contrário à religião, ele era ateu, ele acreditava que era necessário uma revolução dos trabalhadores para pôr fim à exploração que existe no planeta, né, e construir uma sociedade sem classe. Foi tentado estabelecer esse tipo de pensamento político na União Soviética, o que não deu certo, né? Na verdade, todo país que tentou aderir às ideias marxistas se tornaram uma ditadura, né, autoritária. Mas esse pensamento ainda move muita gente, né? Ele ainda dá esperança a muita gente. Então Marx também achava que a religião ela é reacionária
Por quê? Porque a religião promete uma recompensa futura no céu, e faz com que a pessoa não se engane, ou seja, não lute por um mundo melhor aqui, não lute por melhores condições de trabalho, não lute por um melhor salário, não lute para se libertar da exploração. Tá? Então, meu querido irmão, geralmente o evangelho progressista, ele vai primeiro atacar a questão da Bíblia. Para eles, a Bíblia está cheia de erro, a Bíblia é apenas o relato de uma experiência religiosa, ela não é um livro inspirado por Deus, inerrante. Recentemente nós vimos um pastor famoso dizer que a Bíblia é insuficiente para o nosso tempo, que a Bíblia precisa ser reinterpretada, e que por um ou dois textos mal interpretados a igreja tinha preconceito contra os homossexuais. Né? Também vão dizer que a Bíblia ela está cheia de mito. Olha, meu querido irmão, o apóstolo Pedro, ele diz que o evangelho que foi pregado por eles não é fábula, ou seja, não é uma história inventada, são fatos que foram testemunhados por muitas pessoas, né? Então nós não devemos acreditar que houve ali um enfeitamento da mensagem, não, os próprios discípulos, eles ficaram assustados com a capacidade que Jesus tinha sobre as forças da natureza, sobre a doença humana, eles mesmos se admiraram, porque, humanamente falando, Jesus fazia coisas impossíveis que um homem não faria. Aliás, foi isso que levou os discípulos a crerem que ele era o próprio Deus. Além de afirmar ser Deus, né, reivindicar fazer o que só Deus pode fazer, Jesus também mostrou com milagres que ele era Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, só para você ver que Pedro defende que as Escrituras não é baseada, né, os Evangelhos não é baseado em fábula, em mito, em história inventada. Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 1, o versículo 12. Diz assim: Por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. E eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se dessas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então veja aqui Pedro dizendo: olha, eu vi uma voz do céu dizendo que Jesus era o Filho amado de Deus. Né? Eu não estou falando de coisas que eu ouvi dizer, eu estou falando de coisas que eu presenciei. E eu estou falando de fatos verdadeiros, eu não estou inventando história, fábulas, não. Né? Creia, toda a Escritura, ou seja, a Bíblia, ela é inspirada por Deus e nenhuma profecia foi dada pela vontade humana. Então veja que Pedro dá um forte testemunho das Escrituras. O próprio Jesus também, ele tinha o Antigo Testamento em suas mãos e ele citou os profetas do Antigo Testamento como sendo históricos. Né? Jesus disse àqueles que o ouviam: nenhum sinal lhes darei, senão do profeta Jonas. Quando perguntado do divórcio, o Senhor falou como foi no início, né? Ele fala de Adão e Eva. Então Jesus disse que as Escrituras não podem falhar. Na parábola do rico e do Lázaro, ele também
coloca a seguinte frase, né, na boca de Abraão, né? Porque o rico queria que alguém dos mortos, falar com seus parentes, e o Senhor Jesus coloca na boca de Abraão a seguinte frase: ele tem a lei e os profetas, né? Então Jesus testemunhou que a lei e os profetas nos ensinam o caminho da salvação. Então nós temos que ter esse respeito à Bíblia como algo inspirado por Deus. Geralmente o cristão progressista ele tem uma tendência a não crer em milagres, né? Então ele acha que você tem que desacreditar que Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo, desacreditar na ressurreição. Então, na verdade, ele reduz o evangelho a uma pregação moralista, né, de você ensinar a ser um bom cidadão, de você pegar aquilo que Jesus ensinou, de amar o próximo, de misericórdia, e ele tira o sobrenatural do evangelho, né? E, na verdade, ele mata a essência do evangelho. Você vai ver que Paulo, lá em 1 Coríntios 15, ele combate aqueles que afirmam que Cristo não ressuscitou dentre os mortos, né? Se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, é vã a nossa fé, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Nós não podemos ignorar aquilo que foi testemunhado pelos apóstolos e aquilo que é a essência do Evangelho, né? O Evangelho nos dá uma esperança após a morte e nos fala de algo sobrenatural. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 15, do 12 ao 33. Carta de Paulo aos Coríntios 15, 1 Coríntios 15. Pega a sua Bíblia e leia comigo. 15, do 12 ao 33. 1 Coríntios 15, do 12 ao 33. Amém? Diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submete a Cristo. Vamos pular para o 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo. Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então, se eu negar a ressurreição, eu estou negando
um pilar do Evangelho. Então, não faz sentido eu viver uma vida devotada a Deus se a minha existência se restringe apenas aos 70, 80, não sei quantos anos eu vou viver. E depois acabou, né? Nós temos uma viva esperança. Então nós não podemos negar o milagre, o sobrenatural do Evangelho. Amém? Irmãos, uma teologia progressista é a teologia da libertação. Então ela propõe que ao invés de ficar falando de perdão de pecado, a igreja deve falar de justiça social. Então esse tipo de teologia levou principalmente o catolicismo aqui no Brasil, embora tenha influenciado também grupos protestantes, levou a igreja a deixar de falar de perdão de pecado, de falar de Jesus para falar de greve, de invasão de terra, né? Muitas coisas. Esse tipo de teologia levou ao esvaziamento da Igreja Católica, né? Por que, meu querido irmão? Porque ele muda a mensagem principal do Evangelho. Ele prega uma libertação material, terrena, e esquece que Jesus focou na libertação espiritual. Jesus, quando perguntado por Herodes se ele era rei, ele falou: meu reino não é desse mundo. Quando perguntado se era lícito pagar tributo a César, Jesus falou: dai a César o que é de César. Não é o símbolo que está aí na moeda, não é dele? Então dê a ele. Então a gente vê que Jesus se furtou à ação política. Essa ação política que a teologia da libertação defende que a igreja tenha, Jesus não o fez. Porque a libertação que Jesus propôs é mais uma libertação do pecado. Aliás, Jesus decepcionou aqueles que achavam que ele ia libertá-los da opressão romana. Eu estou falando isso, mas isso não significa que a igreja não tenha que ter ação social. Faz parte da nossa missão também ajudar os pobres, né? Mas não podemos abandonar a pregação da palavra e achar que isso é o mais importante. Tiago fala: se o seu irmão está com fome, você não vai dispensar ele em paz e dizer vai em paz, né? Você vai dar o alimento e, além de pregar a palavra, vai também ajudá-lo a dar o alimento, né? Mas nós não podemos transformar a igreja num partido político, podemos transformar a igreja numa ONG, em coisa parecida. Geralmente também a teologia progressista, ela adota o relativismo de nossa época. O relativismo de nossa época diz, né, que tudo é válido, tudo é bom, tudo é certo, não importa a religião que você tenha, desde que você faça o bem, você está salvo, pode ser homossexual, pode cometer alguns outros pecados, fornicação, né, e não tem problema. Eles adotam esse tipo de relativismo. Irmãos, o profeta diz: ai daquele que chama o bem de mal e o mal de bem. Nós vemos que o relativismo, ele tem um poder destrutivo, ele tem destruído a nossa sociedade. A sociedade precisa de certo e de errado, de bem e de mal. Sem proibições, sem moral, sem regra, nós vamos destruir uns aos outros. Matar tem que ser considerado errado porque é a lei de Deus, é a verdade. Não porque só o homem que estabeleceu, a quem quiser pode matar, não tem problema, isso é apenas uma regra humana. Então a gente vê que quando nós abandonamos a ideia de que existe verdade válidas para todos, nós acabamos produzindo uma sociedade violenta, uma sociedade que não tem limites. É o que está acontecendo com a nossa sociedade. E o apóstolo Paulo diz em Romanos que nós não podemos nos conformar com esse mundo, mas temos que transformá-lo. Então a igreja não tem que aderir ao pensamento do mundo, que é relativista, que acusa a igreja, né, de ser, na verdade, opressora com alguns grupos, principalmente com os homossexuais, porque a igreja fala contra o pecado, a igreja fala contra o adultério, e o adúltero ele tem que se transformar para entrar na igreja. E assim também são outros pecados. Então Paulo fala, a igreja ela tem que transformar o mundo, não o mundo transformar a igreja. Então quando a igreja é pressionada a aceitar, né, todas essas coisas, ela na verdade acaba deixando o mundo
se amoldar à igreja. Então, por exemplo, tem igreja que está deixando de pregar que o homossexualismo é pecado, sendo que a Bíblia condena. Tem igreja que está aceitando a ordenação de pastoras, sendo que a Bíblia não aprova isso. E, na verdade, eles estão sendo influenciados pelo pensamento feminista, pelo marxismo. Eles não estão lendo a Bíblia e aceitando o que a Bíblia prega. Eles estão introduzindo uma chave hermenêutica, desculpa a palavra difícil, eles estão, na verdade, interpretando a Bíblia com os olhos de Marx, interpretando a Bíblia com os olhos da ideologia do mundo, o que não pode acontecer. As coisas de Deus, elas são loucuras para o mundo, né? E a gente interpreta as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Então veja o que Paulo fala em Romanos, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo e você vai ver. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual que é o resultado desse evangelho progressista? Ele tem, na verdade, destruído a igreja. Na Europa, onde ele foi adotado por muitas igrejas, acabou se esvaziando as igrejas. Muitas igrejas fecharam, que você perde o sentido de ser, né? A igreja virou uma mera ONG, né? Que prega o bem, que ajuda os pobres. Ela perdeu a força da sua mensagem de arrependimento, de transformar o homem, de salvação mesmo, né? Então esse é o resultado dela. Ela mata a igreja, né? Ela mata a igreja. Então nós não podemos deixar de continuar crendo naquilo que os apóstolos pregaram, crendo em milagre, crendo que a Bíblia é inspirada por Deus e tentando enquadrar a nossa vida na Bíblia e não tentando mudar a Bíblia para que ela seja conforme o mundo, para que nós tenhamos uma vida do jeito que nós queremos, né? Ser cristão não é fácil, porque ser cristão é viver sob o domínio de Cristo. Amém? Não é fácil, mas a recompensa é grande. Portanto, irmãos, nós devemos rejeitar esse evangelho progressista. Amém? Nós vamos ter aí na escola dominical esse estudo. Não perca, o seu pastor aí vai dar o estudo. Amém? Um abraço, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Até o nosso próximo áudio.